Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida todos os dias. Na nossa pastoral de hoje, eu quero tratar sobre pecado. E eu te convido a meditar comigo em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. Que diz assim: Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Pecado. Como você tem lidado com o pecado? Como você lida com o pecado? Uma coisa é certa, conforme diz a palavra de Deus, o pecado é um mal que tão de perto nos rodeia. O pecado é um embaraço que tão de perto nos rodeia. Ele nos acompanha. Ele está no nosso coração, ele está na nossa mente, ele está nas nossas palavras, ele está nos nossos sentimentos, ele está na nossa vida. O pecado faz parte da nossa vida. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado destrói, o pecado mata. Nós precisamos saber como lidar com o pecado, e a Bíblia nos ensina como devemos lidar com o pecado. Então estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, diz o texto. Há uma grande nuvem de testemunha nos observando, seja espiritual, seja ela humana. Há uma nuvem de testemunha muito grande que nos observa, e o pecado está em nós. Nós já nascemos no pecado, como disse Davi na sua oração. Devemos nos livrar do pecado e do fardo que ele impõe sobre nós. É isso que o texto está dizendo. Eu e você devemos nos livrar, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Deixemos todo o embaraço e o pecado, deixemos o pecado, nos livremos do pecado, porque ele destrói a nossa alma e ele nos afasta para muito longe de Deus. Então, como lidar com o pecado? Pois o pecado que me satisfaz é o mesmo que me mata. Como lidar com isso? Se o pecado traz satisfação e eu sei que este pecado que me satisfaz é o mesmo que me mata, como lido com isso? Como lidar com o pecado? Pecado não se justifica, se confessa. A maioria de nós queremos justificar os nossos pecados. A maioria de nós queremos dar desculpas para justificar o pecado que cometemos. Mas pecado não se justifica. Pecado se confessa e abandona. Abandone o pecado de uma vez por todas, para sempre, pois ele te afasta de Deus. Provérbios 28, verso 13, a palavra do Senhor nos ensina o seguinte: aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Esta é uma boa forma de se lidar com o pecado, confessando e o abandonando, e o deixando para trás. E o que Hebreus nos ensina então? Corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Qual é a carreira que nos foi proposta? É a carreira da salvação da alma, é a carreira da santificação. Então devemos correr esta carreira, esta corrida, com perseverança. Persevere em lutar contra o pecado, persevere em abandonar o pecado, persevere em confessar o pecado e o abandonar. Deus te dará o perdão, Deus te receberá como filho. Ainda que você sofra nesta corrida da salvação e da santificação, ainda que tenha em mente que você está sofrendo e isso abata o seu coração, que você sofra por isso, porque é difícil deixar o pecado, mas não é impossível. Tenha sempre em mente uma coisa: o meu alvo, o meu objetivo é maior do que a minha dor. Então, se você sofre por causa do pecado, para abandonar o pecado,
Sofra, mas saiba que você terá uma recompensa. Se o teu olho te faz pecar, disse Jesus, arranca-o e joga-o para longe de ti. É melhor que entres no céu cego do que vá para o inferno enxergando. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude na nossa luta contra o pecado e que aprendamos com a sua palavra a lidar com o pecado como algo mortal que destrói a nossa vida. Que o Senhor te abençoe, rica e poderosamente. Quero orar com você. Pai querido e santo, obrigado pela sua palavra que nos confronta, Senhor, e nos orienta a como lidarmos com o nosso pecado. O pecado que tão de perto nos rodeia e nos mata é o mesmo que nos satisfaz. Portanto, Pai, eu te peço, ajuda-nos nesta luta, nesta batalha e ensina-nos a vivermos uma vida de santificação para que combatamos o pecado que está perto de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, rica e poderosamente.